Bem-vindos ao Band Estrogênio, mais uma semana de podcast. E mudei a cor, vocês repararam? Semana passada tava azul, na outra tava verde, agora tá esse rosa. Me conta aí qual que vocês estão preferindo. Lembra que o combinado era a gente sempre comentar pra chegar na cor ideal e no formato ideal pra mim, tá, galera? Então, por favor, comenta e dá opinião, porque é super bem-vindo. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. E se é a sua primeira vez aqui, bem-vindo ao Band Estrogênio. Meu nome é Maria Della Rocca, sou ginecologista, obstetra, e aqui é o nosso canal para falar um pouquinho sobre a saúde feminina. Na parte de ginecologia, na parte de obstetrícia, falar um pouquinho de maternidade, um pouco de curiosidade, tá valendo um pouco de tudo. Na semana passada, eu comecei a conversar um pouquinho com a Ingrid, e a gente conversou um pouquinho sobre o que o ginecologista precisa ver e quais são os exames que um ginecologista precisa solicitar para avaliar uma paciente que teria uma indicação de procurar um especialista. Para quem e quem vai procurar um especialista? Hoje a gente vai falar um pouquinho quais são essas indicações. Então, bem-vinda, obrigada por estar aqui de novo comigo. Obrigada mais uma vez. Pra quem não viu na semana passada, a Ingrid, ela é... exatamente. Eu sempre falo isso assim, pra quem não viu na semana passada, dá um pause, volta e depois volta pra cá. Mas quem não viu, a Ingrid também é ginecologista, mas ela é especialista em fertileuta e ela trabalha aqui no Rio também. E aí a gente estava conversando, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre como nós e o que os ginecologistas precisam ficar atentos para não deixar passar e que exames que valem a pena ser feitos num âmbito de ginecologia geral para selecionar as pacientes que de fato a gente vai ter que encaminhar para vocês. Perfeito. E aí eu acho que vale a gente falar um pouquinho agora para as pessoas terem um pouco de noção quem são as pacientes que de fato a gente vai precisar levar pra vocês, né? Na semana passada a gente falou um pouquinho de que exames eram esses e a gente sabe que alterações em cada um deles acabam gerando necessidades de acompanhamento com vocês, né? Perfeito. Então, quem são essas pacientes, assim? Quem são as pacientes que eu vou encontrar alterada, que eu vou falar, olha, vai lá procurar a Ingrid? Então, acho que primeiro... Obrigada mais uma vez, né? Adorei, tô adorando. Acho mega importante, mas vamos lá. Eu acho que primeiro que a gente tem que pensar é que, em caso de dúvidas, assim, tô num momento em que eu pedi um exame, não tem nada de cara alterado, mas eu não sei. Não sei se alguém tem um outro olhar, eu acho que encaminha. Mesmo que eu olhe e veja, olha, tá tudo bem, tudo certo, não tem indicação no momento de fazer nada, faça isso, faça aquilo. Só acompanhar. Exatamente. Então, assim, na dúvida, não sei se de repente podia aprofundar, procura um especialista, conversa com ele, não tem problema. Não precisa encaminhar só as pacientes que a gente encontrou algum problema no exame, ou, né, acho que se tiver alguma dúvida, importante. A outra questão importante é que a gente tem que lembrar da endometriose também, assim, né, uma questão que a gente sabe que muitas pacientes são assintomáticas e que a gente pega a endometriose pela infertilidade, né? Sim. Então, assim, são muitas pacientes. Então, às vezes, o fato de ela não estar conseguindo é um alerta também que a gente tem que lembrar da endometriose, tá? Então, às vezes, nessa dúvida, não esqueça da ressonância. Da ressonância, de olhar para esse lado, que às vezes uma paciente que tem endometriose, que já tem um diagnóstico, também vale conversar com alguém da minha especialidade, da nossa especialidade, para saber como está, se a gente precisa fazer alguma coisa, se precisa congelar, se precisa... Enfim, né, dar um olhar mais amplo pensando nessa questão, tá? Parênteses aí, que é muito comum, né, as pacientes, quando eu peço ressonância, quando eu faço essa investigação, a ressonância tá nessa minha investigação, quando eu peço a ressonância e vem algum diagnóstico de endometriose, que tem sempre aquele pavor, né, de tipo, caramba, então eu não vou conseguir porque eu tenho endometriose. Não. E eu sempre explico muito isso, gente, calma. Lógico. A endometriose, ela não é um diagnóstico de uma dificuldade gestacional, mas a gente sabe que eu brinco que tem o círculo e o círculo dentro do círculo, né? Então, assim, das pacientes de endometriose, algumas não vão conseguir engravidar. Isso. Mas a gente sabe que das que não estão conseguindo engravidar, uma parte importante tem endometriose, né? Até porque a endometriose é muito prevalente. Muito, né? Exatamente. Ainda é muito subdiagnosticada. Muito. Né? E às vezes a gente esquece, né? Às vezes. E às vezes você fica aquela coisa, a paciente não tá conseguindo engravidar, fez os exames normais, mas ninguém se tocou. Às vezes tem um CA-125 normal, que é um exame também que a gente pede, um exame de rastreio, né? De sangue. Então, às vezes, tá tudo normal, mas a gente tem que lembrar que, às vezes, né, é bom aprofundar ali alguma coisa. Exatamente. Se ela tem alguma dificuldade para engravidar, pode ser assintomática e ter endometriose, né? E também, outra coisa que é importante é que não é o tamanho da endometriose que dita
a incapacidade. Não, sim. Né? Assim, tem pacientes com endometriose gigante que engravidam naturalmente. Sim, tem pacientes lógico. com endometriose bem menor, dependendo do lugar de acometimento, principalmente, isso. que acabam atrapalhando, né? Às vezes vezes é mais por aí. É isso. É um pequeno foco, só que esse pequeno foco é ovariano. É um pequeno foco, mas é na trompa. Então, é um pequeno foco. A endometriose ela é ampla, né? Então, ela acomete vários órgãos diferentes, né? E em agressividades diferentes, complicações diferentes. Então, aí já é um outro assunto. É um outro cast. Outro cast. Boa. Boa. Cheers. Se você estiver me vendo... Melhor. Que eu passo pra ele. Se você estiver me vendo, eu também passo pra ele. Se você estiver me vendo, eu vou te convidar pro podcast. Então, vamos lá. Então, acho que essas duas coisas são importantes, né? E qual é o outro momento que a gente pensa? Bom, daqueles exames que a gente conversou, quando a gente tem um ovário que a gente ou está na dúvida, ou a gente tem algum sinal de que a gente pode ter uma baixa reserva, ou o ovário já tá ficando, né, devagar, então, ou seja, um FSH alto com estrogênio baixo, né, basal, que chama a atenção, que a gente conversou do hormônio, que é um exame de sangue. Quando o antimileriano, ele é baixo, né, e a gente tem que avaliar aí a idade, tudo, então a gente, assim, de uma forma mais geral, quando eu tiver um antimileriano abaixo de 1, que é um ponto de corte fácil para entender, é uma coisa que a gente tem que ter um alerta e, assim, tem que encaminhar de qualquer jeito. E aí, dos outros exames, se tiver alguma coisa na trompa, né, assim, uma trompa entupida, ou uma obstrução, seja unilateral ou bilateral, às vezes uma história ectópica de um lado e a outra que aparentemente está normal, mas é fixa, não é um exame perfeito, então não é tão bonito, então a gente encaminha também. E eu acho que basicamente é mais nessa questão. Quando tem alguma coisa do útero, acho que a gente encaminha e não necessariamente vem até a mim, né? Não é uma coisa pra engravidar, a não sei que seja um septo uterino, alguma coisa mais grave, mas acho que a ginecologista consegue resolver básico, isso. Né? Uma endometrite, uma coisa assim, a gente isso, resolve e depois chega até pólipo, a gente. E aí também já vai pra uma terceira especialidade, que é o esteroscopista. Isso, exatamente. Que também vai resolver e fazer o seu olhar também. E a questão masculina, né? Que a gente, quando tem alguma coisa no sêmen, que a gente tem vários parâmetros que a gente pode olhar, que são parâmetros específicos, que a mesma coisa, eu tenho várias amigas, né, especialistas em ginecologia e tal, que às vezes uma dúvida, ali tem uma porcentagem com a cabeça do espermatozoide alterada, isso, o que eu faço, né? Então, assim, porque é um exame específico, né? Então, e muito amplo, né? Avalia-se muita coisa no espermograma, gente. Muito. Eu não sei se vocês têm noção de quanta coisa que se vê no espermograma bem feito. Exatamente. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com as minhas pacientes, sabe? Eu falo assim, gente, não é um espermograma qualquer de laboratório. Não isso que eu ia dizer. Porque aquele automatizado do laboratório pode deixar passar um monte de coisa, né? Sim. Assim, não adianta você me trazer um espermograma do laboratório X dizendo que tá tudo bem, porque... Ou então que façam um mais simples, né? E que depois... Mas às vezes o mais simples tá normal e você não tá tendo sucesso. Verdade. Aí o casal fala assim, mas eu não sei porquê. Eu falo assim, então faz outro espermograma. Num lugar mais específico. E quando você vê, tá aí o porquê. Né? E assim, são parâmetros muito diferentes, né? Muito diferentes. Você vê coisas assim muito diferentes. Você pega um normal, totalmente normal, e um outro com indicação de fertilização in vitro. Exatamente. Né? Assim, que são parâmetros bem diferentes. Diferente. Então, acho que um espermograma com alguma alteração, não precisa saber exatamente qual alteração grave, entendeu? A gente assim, eu acho que aqui é uma alteração grave. Não, acho que tá alterado, encaminha. Eu acho que é uma outra condição que a gente tem que encaminhar para o especialista, que seja isso, que seja para indicar um tratamento ou que seja para olhar. Sim. Se tem alguma coisa para indicar ou não. Uma avaliação decidir se aquilo ali pode ser alguma coisa. E isso é uma coisa que, geralmente, quando chega no consultório, às vezes tem uma alteração de espermograma. E aí, então eu procuro um urologista ou eu procuro um fertileuta? Normalmente o fertileuta, ele sabe, né? É a mesma coisa que a gente tem até onde o ginecologista pode ir, e eu sei até onde eu posso ir na parte masculina. Então, as coisas mais básicas com relação ao espermograma, às vezes alguns tratamentos. Quando a gente chega aqui, eu vejo ali que eu precisava de um urologista para me ajudar nessa etapa, a gente tem Dr. Antônio, tem alguns urologistas que eu encaminho, que a gente trabalha junto, e que quando eu vejo que eu preciso, eu vou passar para ele, exatamente. Aí ele faz o acompanhamento mais específico. Sim. Às vezes tem que examinar o paciente, né? Saber se tem alguma coisa... Varicocele. Na região testicular, se tem alguma hidrocele, tem outras coisas, né? Sim. Assim, e a especialidade tá aí para isso. Sim. Então, quando é uma coisa
que eu... E assim, é a mesma coisa. Detalhe. Se eu acho que tem um detalhe que eu acho que alguém poderia olhar melhor do que eu vou encaminhar, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que trompa, com relação à reserva ovariana, com relação à endometriose, dependendo da questão da endometriose. E o fator masculino, que quando a gente tem o espermograma alterado, eu acho que a gente tem que encaminhar. Então, são várias as indicações. Sim. E aí, esse paciente, cada um com as suas questões, vão chegar lá. Então, assim, Sim. tem um paciente que vai chegar lá, vou do mais simples pro mais complexo, em termos de tratamento, falando da sua especialidade, tá? Assim, chegou pra mim uma paciente com um SOP, e ela é uma paciente que a gente já fez todas as mudanças de estilo de vida, já tá fazendo São as dieta. mais importantes. Exato. Que é o tratamento. Assim, que é o tratamento. Que é o tratamento, Isso. né? Vamos deixar claro que, assim, tantã, que bota bem grande, assim, pílula não trata SOP. Se você usou pílula pra tratar SOP, ela não foi tratada, né? Aquela, vamos deixar claro, você não tratou. Sim. Mas, assim, a paciente já fez a mudança de estilo de vida, a paciente já tá fazendo exercício regular, já tá com uma dieta mais anti-inflamatória, tá toda ajustadinha e ainda assim ela não consegue regular os ciclos. Ela vai precisar de uma ajuda para esse ovário. Ela vai precisar de uma indução ovariana. Sim. Então, acho que aí a gente chega na primeira indicação. Sim. E a mais simples, digamos assim. Sim. Né? Dentre os tratamentos, a mais simples... Eu falo com as pacientes, cara, vamos torcer pra ser só uma SOP. É o primeiro degrau, né? Assim, é o mais fácil. É o mais fácil, né? Mais ou menos, né? A primeira impressão... primeira impressão, porque às vezes 70%... É uma coisa tão plural, né? A SOP é uma coisa metabólica que envolve tanta coisa, que às vezes uma coisa que você acha simples, que é apenas um degrau, vira uma coisa complexa. E isso, a gente esqueceu até, porque não tem exame alterado, né? Na verdade, é uma coisa em conjunto. É uma síndrome. Né? Então, SOP, ou seja, pacientes anovulatórias que sejam, né? Assim, vou falar nessa questão. São ciclos super individuais, né? Não tem um ciclo padrão que a gente conhece, né? Que ovula com 14 dias, que, né? Ou entre 12 e 14 dias, que ali naquele dia posso começar a progesterona. Não. Os ciclos são individuais. De cada uma, né? Então, assim, eu acho que é mais uma indicação. Sim. Então, quando a paciente, o exemplo que você deu, um paciente que é SOP, já tá tudo bonitinho, direitinho, não tá conseguindo, eu acho que tem que ter um olhar nosso, não pra gente indicar um outro tratamento, né? Não necessariamente chegar até mim vai ser igual a fertilização in vitro, pelo menos comigo, né? Eu posso falar de mim. Falando com eu lido, né? Exatamente. E eu acho que eu posso falar também da clínica que eu trabalho, tá? A gente tem um olhar assim, então a gente olha e a gente exatamente vai subir os degraus junto com a paciente. Olha, encontramos isso. Se é uma paciente SOP, é só SOP, o que a gente precisa? Só precisa ovular? Ovular. Só precisa... Exatamente. Só precisa ovular? Então a gente vai fazer ovular e a gente vai tentar. Sim. Ok. Ah, não é isso. Tem outra coisa. Não, a gente vai por partes mesmo. Sim. E assim, se é uma paciente que já tentou, às vezes eu vejo... Tem a maior, assim... que me interrompe no corredor para tirar dúvida de paciente, né, se algum ginecologista fazendo algum tratamento, com relação à indução ovulatória. Porque às vezes mas o endométrio da paciente estava fino, e o que eu faço? Então, assim, os ciclos são individuais. Né? Por isso que eu não faço. Então, assim... Por isso que eu não faço. Então, acho que uma primeira indicação, eu acho que é isso. A gente vai fazer um ciclo controlado, com um olhar mais, né, assim... Mas nessa área, não é que seja um olhar mais esperto, não isso. É porque quem estuda isso. Que tá todo dia, né? Diariamente naquela situação. E a gente pega alguns detalhes que a gente tá acostumado a lidar com isso. Então... E vai além, assim, o que eu explico isso para as minhas pacientes anovulatórias, que eu falo assim, olha, gente, ok que você vai conversar com a amiga e a amiga, o meu médico me deu um remédio para induzir. Ok, assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque eu não estudo mais isso. Porque eu sei que tem muito mais tecnologia do que o remédio clássico que todo mundo conhece, que você passa ali na esquina, toma num ciclo padrão. Não é isso. E tem outra, eu falo assim, cara, aí você vai pegar essa paciente, você vai dar esse remédio, que todo mundo sabe. Você vai dar esse remédio, maldito esse remédio. Você vai dar esse remédio aleatoriamente, você vai mandar essa mulher pra onde? Ela vai ficar fazendo ultrassonografia seriada na clínica da esquina? Não adianta. Porque ela vai ter que fazer ultrassonografia seriada. Então ela vai ter que conseguir horário certinho.
Cara, não vai funcionar Não vai assim. funcionar. Não vai funcionar. Não vai. Quando a paciente ela vai pra uma clínica, quando ela vai fazer esse acompanhamento, geralmente essas clínicas, e aí eu falo pela clínica que você trabalha, que eu conheço, pelas outras que eu também conheço, cara, eles têm uma equipe de ultrassonografia. Vocês têm uma equipe de ultrassonografia Isso, a gente que está lá ultrassom, só pra isso. Né? No nosso caso, a gente Vocês faz ultrassom. mesmo fazem. Mas em outras tem uma equipe só pra ultra, né? E assim, que vai... Aquela pessoa está te acompanhando, ela tá vendo o remédio que ela tá te dando, ela tá te olhando. Eu preciso que seja hoje a ultra. Exatamente. Vai ser hoje. E vai achar horário pra você hoje. Isso, exatamente. Porque a sua urgência é aquela. Não isso. adianta marcar pra amanhã e perder. E o que acontece com o controle ovulatório é porque quando você vai numa clínica, né, que faz exames de imagem, por exemplo, o médico que tá lá, ele é normalmente radiologista. Sim. Né? Ele não vai ter um raciocínio da imagem daquele momento com em que momento do ciclo você está. Então, e normalmente são pacotes fechados de ultrassom, né? Se eu não me engano. Você tem 3 ou 4 ultras. Chegou naquela última ultra, você tem um folículo grande, né? Que a gente chama. Uhum. Ele não vai ver o corpo lúteo, que é o que ele procura se a paciente ovulou. Não, ele vai dizer ciclo anovulatório. Mas a paciente ovular daqui a 2 dias. Depois. Era só então, às vezes, a paciente vem com aquele controle. Eu fiz controle de ovulação, não ovulei. Mas podia só fazer 2 dias depois. Você ia ovular, né? Então, assim, são detalhes que facilitam muito. Muito. E que, olha, se a gente fizer direitinho, a chance é ótima. Ótima. Eu, até mês passado, assim, tive 2 que certeiro, porque fez certinho. Porque é isso. Mas, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse ovular no 20º dia do ciclo. Que é o seu ciclo. Porque é o seu ciclo, e não o meu. E não o seu. Então, assim, eu não ovulo no 20º, você ovula. Então, essa coisa da medicação, se a gente olhar, a gente mesmo sabendo como funciona, como é muito individual isso, a gente vai fazer ultrassom com a demanda do ciclo, entendeu? A gente vai fazendo ultrassom, vai acompanhando e acaba que a mesma paciente que tem um ciclo dela, os ciclos dela são diferentes, né? Os ciclos são diferentes dela mesma. Então, precisa de uma coisa individual, entendeu? Sim. Então, é uma coisa que a gente tem que encaminhar também, porque fazer só a medicação tem outra coisa. Às vezes faz medicação, sobrecarrega o ovário, às vezes a gente pega paciente com o ovário cheio de folículo, cheio de cisto, porque foi uma coisa que não foi olhada, vigiada. Dosada, acompanhada. Exatamente. Né? E no final das contas não ajudou em nada. Né? Então, acho que... Isso quando a gente não pega... Cara, a gente não pega a paciente... você tem SOP, logo vou te induzir... Sem ter visto se essa trompa funciona. Sem ter visto se o espermograma é bom. A maioria. É um monte. Monte. Chega pra mim e eu fico assim, mas você nunca fez todo o resto do rastreio. Exatamente. Aí, tipo, a pessoa tá te fazendo ovular. E a medicação são 3, 4 meses. A pessoa tá te fazendo ovular sem saber se essa trompa funciona. Uhum. Isso me choca muito. Não deve te chocar mais, porque você já vê isso com uma frequência E a mesma enorme. coisa a medicação depois, que é o suporte de progesterona. Que não faz também, né? Não, às vezes faz no ano ovulatória. Não, então você faz essa medicação para ovular, 3 meses, no data tal a data tal do ciclo, e depois na data tal, você faz essa outra medicação. Só que essa progesterona, e aí ótimo, que a paciente fica super feliz porque ela menstrua todo mês. Mas ela menstrua todo mês porque ela começou a medicação, parou a medicação e a pausa dessa medicação faz com que a paciente menstrue. Sim. E aí ela acha que ela tá ovulando todo mês. Não é o caso, né? Então, é a mesma coisa, essa progesterona que você faz, não sei qual dia, você não tem certeza se ela ovulou, você praticamente fecha a janela de implantação dela. Você anula. Você anula aquela chance de... Então, assim, tem muitos detalhes, não é simples. Então, a anovulação é uma indicação... Total. Indicação total de acompanhamento por especialista. Total. Outra indicação, que também, essa também... Não, senão se eu vou chegar direto na FIV, calma. Aí outro tratamento... quase que eu falei. É fácil chegar na FIV. Outro tratamento que a gente tem ali, passando do, essa é só uma paciente anovulatória, então vamos induzir e acompanhar. A gente passa para um segundo tratamento, que aí a galera confunde muito, tem sempre aquele, todo mundo acha que é tudo a mesma coisa, que é a inseminação, né? A inseminação não é fertilização, são processos totalmente diferentes, com uma ciência totalmente diferente. Isso. E as pessoas não sabem que existem indicações de inseminação. Sim. E que é um processo bem mais simples do que a fertilização in vitro. Do que a FIV, né? Isso. Do que a fertilização. Exatamente. Então, assim, o que é inseminação e quem é indicado para inseminação? Então, inseminação é nosso segundo degrau, né? Que a gente pode usar aí para tratar essas pacientes. Ele é bem diferente da fertilização in vitro, como a Maíra disse. Como é que funciona a inseminação? A gente vai preparar a paciente para ovular no dia certo. Basicamente isso. Então, isso aí inclui tudo. Eu vou estimular o ovário dela,
da forma que ela precisa, seja com medicação oral, seja com injeção. Eu vou estimular o ovário dela a produzir um folículo dominante, isso eu acompanhando com ultrassom. Olhando. Igual qualquer outro tratamento, igual o primeiro que a gente falou. É isso, eu vou acompanhar, primeiro degrauzinho. Exatamente, vou acompanhando com ultrassom. Quando tiver no momento legal, certo, com o folículo que a gente chama de dominante, a gente faz medicação para ovular. E aí eu sei exatamente o momento que ela tá ali, do período que ela vai, né, naquele momento da ovulação. E naquele momento da ovulação, eu vou pegar o sêmen, que foi preparado no laboratório, e aí o marido, normalmente, ou um sêmen de doador, e a gente tem muitos casos, ele vai ser preparado antes, a gente faz um processamento seminal, que é feito no laboratório. A paciente vai no dia certinho na clínica, naquele período ovulatório, né, marcadinho, e a gente injeta com a seringa dentro do útero o sêmen. Então, a gente insemina o sêmen dentro do útero e aí ele vai para a trompa, né, e vai tentar chegar até o óvulo, que é o nosso objetivo. E aí isso é uma inseminação intrauterina, esse é o tratamento, tá? E aí essa paciente, esse casal que tem essa indicação, é um casal que tem alguma alteração espermática. Isso, normalmente, ou às vezes é uma paciente... de motilidade. Às vezes é uma paciente que está fazendo coito há muito tempo e não resolveu. Às vezes ela quer mudar um pouco a estratégia, que é uma forma também. Ai, doutor, eu quero mudar, a gente já fez algumas vezes, não tá dando certo. É uma opção, a gente mudar a estratégia. Ou, realmente, ele tem alguma alteração seminal em que a gente precisa fazer esse processamento ou agilizar o processo do sêmen, porque aí eu vou agilizar e não vai passar por todo o útero até chegar... Canal vaginal, canal vaginal, útero, até chegar a trompa. Então, eu já entro com uma seringa, coloco ele lá perto do fundo do útero, ele já tá próximo. Então, se eu tenho um fator masculino leve, é uma indicação também de inseminação, que é uma outra questão. Ou, às vezes, isso. A paciente tentou um coito e não conseguiu, ou alguma coisa ovulatória mais simples, que eu não queria fazer um coito programado, a gente faz uma inseminação. É basicamente isso. Em alguns momentos, a gente faz até pacientes com fator tubário unilateral. Tá? Não é uma contraindicação fazer inseminação, a não ser que ela tenha uma obstrução bilateral. Se ela tiver uma obstrução unilateral e o acompanhamento ovulatório mostrar que é do lado, da trompa exatamente. Funcionante, é um Às caminho. vezes, o paciente tem um ovário que funciona legal. O espermograma é legal. Mas ela tem uma trompa que não tá tão boa. Uma trompa só. Eu converso com ela, ó, contraindicação de fazer inseminação? Não temos. Mas estamos fazendo uma coisa que, por exemplo, se o folículo dominante crescer do lado da trompa que está entupido, a chance é muito pequena. Ou seja, é um ciclo cancelado. É uma questão de escolha, né? Assim, não é uma contraindicação. Não seria a melhor opção, de fato, não. Mas a gente também não é uma contraindicação para fazer a inseminação. Então, também seria um caso da gente indicar. Às vezes... é um tratamento mais barato. É isso que eu ia perguntar. Um tratamento mais simples, mais barato, com menos medicação. Isso. Às vezes é uma opção para ela no momento. Sim. Tem a questão da fertilização in vitro, que a pessoa às vezes tem alguma questão sobre. E é uma opção também para casais homossexuais usando esperma doado, né? O esperma doado. Às vezes aquela mulher ovula, ela faz tudo. Tudo normal. Normalmente isso. Casais homoafetivos, femininos. E aí são jovens, não tem nenhum outro problema. Mas a gente pesquisa tudo, tá? Não é porque não, sim, é um casal... tem que pesquisar tudo. Tem que pesquisar trompa. Tem que pesquisar tudo, gente que acha que não. Óbvio. Não, mas tem que pesquisar tudo, igual. E aí estão tudo bem, né? Inseminação. Sêmen de doador, como eu disse. Compra o sêmen e a gente faz a inseminação. Beleza. E aí a gente passa pro terceiro degrau, que é o que todo mundo fala, que todo mundo conhece, que todo mundo acha que é a única coisa que existe, né, dentro da sua especialidade, que é a FIV, que é a fertilização in vitro. Que aí sim a gente já tá trabalhando com muito mais tecnologia, muito mais laboratório, muito mais estudo, mas também com muito mais precisão. Sim. Porque eu brinco que assim, a fertilização in vitro, eu falo, fertilização in vitro não é a mesma coisa do que a gente ir ali comprar nosso bebê, né? É uma forma, como a gente falou, é um degrau que a gente vai usar, é uma técnica que a gente vai usar para melhorar as nossas chances, porque em casa é chance X, né? Se a gente for fazer um coito programado, chance X. A outra um pouquinho mais. A fertilização X mais 2, X mais 4, X mais 8. Exatamente. E aí a fertilização in vitro é um X maior, né? Uma chance maior. Por quê? Porque eu vou mexer mais no processo, né? Eu vou tirar o óvulo, eu vou fazer o embrião no laboratório, eu vou olhar para esse embrião, ver como é que ele tá, se ele tá bom, se ele não tá. Eu vou tentar selecionar o embrião que eu vou fazer, né? Então, isso tudo melhora, de fato, a nossa chance naquele ciclo que a gente vai usar para fazer a fertilização in vitro. Ele é mais controlado. E aí, as indicações para FIV pode ser simplesmente o fato de já não aguento mais passar por processos menos controlados e escolho ela. Com certeza. E tá tudo bem. Sim. Mas, assim, indicações de necessidade
absoluta seria uma obstrução tubária bilateral, uma alteração de espermatozoide muito grande, né? Uma alteração maior. Isso. Normalmente, espermograma a gente considera assim, pra gente ter uma inseminação, pra gente conseguir fazer uma inseminação, quando a gente faz o espermograma com capacitação, né? Sim. A gente tem uma capacitação ali, pelo menos de 5 milhões. Capacitados, não é o exame basal, né? Normal. E aí, a gente, quando tem abaixo disso, a indicação é fertilização in vitro. Já vai direto pra fertilização in vitro. Então, obstrução tubária, esse fator mais grave, masculino. Fator masculino mais grave. E a baixa... Endometriose. A endometriose vai direto pra FIV, né? E uma baixa reserva ovariana pela questão da otimização de tempo. Não faz sentido você ficar num processo, mesmo que seja um processo mais controlado, mas não faz sentido a perda sucessiva de folículos com tratamentos menos efetivos. Isso. Né? Eu acho que é isso. Efetividade. Né? A coisa é relacionada a isso. E aí a gente tem que colocar na balança e conversar com a paciente, né? Assim, tem uma certa idade, a gente sabe que pela idade, assim, sem olhar a reserva ovariana, por exemplo, se a paciente tiver 40 anos, eu sei que o tempo dela é curto. A FIV já é a melhor opção. Eu posso conversar com ela sobre o coito programado? Ela pode querer fazer? Pode, se tiver tudo bem, mas eu sou obrigada a dizer pra ela, olha, você pode estar perdendo um tempão. E é um tempão assim, poxa, a minha chance é menor. Não, a minha chance não é menor. Eu tinha chance e agora não tenho mais. Porque é isso. Então, assim... eu queria um pouquinho desses números, assim. Eu acho que... não, posso perguntar esses números? Pode. Sim, sem números absolutos, em termos de relativo. Valores de um acompanhamento para coito, um acompanhamento para FIV. O quanto cresce isso? Passando por uma inseminação. De valor, de dinheiro. Não, então, o coito programado, eu chutaria... 3 mil reais, mais ou menos, tá? Tô botando por alto. Assim, é um chute. Isso depende de quantas ultras você vai fazer, enfim. Eu tô dizendo assim, numa média pra gente... Para as pessoas terem uma noção do que a gente tá falando, né? Assim, e aí, numa inseminação, a gente vai pra um pouco mais, em torno de 10 mil reais, 8, 10 mil reais, né? E fertilização in vitro, se a gente for da forma simples, porque a fertilização in vitro ela tem algumas opções dentro da fertilização in vitro. Muito, E aí você pode gastar ainda mais. E aí você chutaria aí, eu chutaria uns 30 mil reais. 30 no chute basal. Não, é mais ou menos por aí. De 20 a 30. Eu acho que eu chutaria isso. De 25 e 30, dependendo da quantidade de hormônio que essa paciente vai precisar usar. Porque isso depende também de medicação. Medicação não é só o trabalho de vocês e o trabalho do laboratório, também depende da resposta daquela paciente, né? Quanto de hormônio ela vai precisar deixar. E são remédios caros. Sim. Então, assim, por exemplo, na fertilização in vitro, você tem a opção de fazer medicação que você gasta aí 6 mil reais ou 20 mil reais. Então, só de remédio. Só de remédio. E em termos de chances do coito, de um natural... Sim. Coito, inseminação e FIV. Isso a gente tá generalizando, né? Porque isso vai depender da idade. Não, né? A gente tá generalizando muito. Tudo bem. Assim, por isso que eu perguntei, posso perguntar? Faz sentido? A idade que a pessoa tá tentando engravidar. Hoje é 38. E aí 38 é drástico, mas tudo bem. Vamos botar no paciente de 33, assim. Não, tranquilo. A galera tranquilo. que ainda tá no... O coito programado, a taxa mais ou menos muito... É igual, praticamente. É uma relação sexual normal em casa, tentando... Que um paciente tenha noção do seu ciclo. Isso, exatamente. Saiba o que tá fazendo. Exatamente. Então, 5%. 5 a 10% de chance, mais ou menos, tá? Na inseminação, a gente ganha um pouquinho. Então, a gente vai aí de 15 a 18%, tá? E fertilização in vitro, a gente, dependendo da idade... Aí varia muito da qualidade do embrião. Vou colocar média, sei lá, talvez uma paciente que faça mais FIV. A gente tem cada vez mais pacientes fazendo FIV. Mas se a gente colocar a idade delas, eu colocaria aí 20%. De chance. 20% de porque chance aí a cada ciclo. A cada ciclo. E aí, mais próximo dos 40, tá? Paciente mais jovem, a gente chega aí a 36%, 40%. Ainda é baixo. É baixo. Ainda é baixo. E isso é uma expectativa que eu acho que o paciente precisa ter alinhado, né? Quando ele começa esse tratamento. Exatamente. Isso é uma coisa que, assim, tem muita gente que pensa, não, eu vou escolher meu tratamento. E depois que eu escolher meu tratamento, eu resolvi meu problema. Não é. Porque mesmo fazendo fertilização in vitro, por exemplo, se a gente usar todas as nossas armas na fertilização in vitro, que seja uma biópsia de embrião, algo que você vai gastar mais, né, do que eu falei. A gente chega aí, tenta chegar aí a 50, 60 ali, nem 60 hoje em dia a gente tá com dificuldade. A gente chega com 50 e pouquinho ali. 50 e pouquinho fazendo tudo. Então, assim, a chance é baixa, né?
Ainda é a única coisa que a gente faz é aquilo que a gente começou falando. A gente vai olhar mais o processo, a gente vai acompanhar mais o processo. Eu vou me certificar de que aquele passo a passo para eu tentar engravidar tá perfeito. Então eu vou olhar o endométrio, eu estimulei o ovário. Eu tenho, ao invés de produzir um óvulo, eu vou produzir o máximo que aquele ovário puder me oferecer. Daqueles ovários todos eu vou fertilizar. Então eu vou ter vários embriões. O laboratório vai escolher qual é o melhor. Isso eu vou conferir o endométrio. Né? É o controle. É uma coisa mais ensaiada. Mas aí você sair de uma chance de uma gestação natural de 5% para um total de 35%, mais ou menos. 30% a 35%. Isso. É grande quando a gente pensa num paciente que tá querendo muito aquela gestação. É baixo quando você pensa no cara, a cada ciclo eu tenho uma chance pequena, né? Mas se eu ficar simplesmente transando em casa, é muito menor. Isso, exatamente. Né? Muito menor. Eu acho que é uma das indicações que a gente falou. Às vezes a paciente já chega... às vezes lembrou não, né? Mas deu aquele estalo de gestação. Poxa, a gente tá aqui um tempão, eu quero engravidar. Aí faz os exames, por exemplo, né? E aí já tem uma idade de 39, 40 anos. E aí é isso, é fertilização in vitro, né? Porque o tempo, eu quero otimizar. Sim. Ou aquela paciente que já fez alguns tratamentos e que não conseguiu engravidar e que a gente indica a fertilização in vitro, né? Sim. Também o fato da gente ter sempre a fertilização in vitro como a luz do fim do túnel, dá a impressão de que ela vai resolver. Sim. E que às vezes não resolve, né? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. E aí, gente, falou todas as indicações? Eu acho que sim. Os tratamentos a gente falou todos, né? São esses steps que a gente tem quando a gente pensa no tratamento. E aí é porque dentro da FIV o negócio desmembra muito, né? Sim. Então vocês pensam muito assim, do tipo, tem fazer implantação sem biópsia, tem fazer implantação com biópsia. Sim, aí tem todos aqueles milhões de exames endometriais que pode fazer, idosa isso, idosa aquilo. E aí é um cast só pra isso. Aí a gente sai do banho de estrogênio, cria um outro só pra falar de FIV, exatamente. né? Porque... Não, uma coisa que eu não falei na hora, eu expliquei a inseminação e a fertilização in vitro, que a gente vai estimular o ovário. E aí a gente vai coletar, né? A gente vai fazer a punção do ovário, que é sob anestesia, direitinho, né? E a gente vai aspirar esse óvulo, levar pro laboratório. Nesse mesmo dia que a gente aspira o óvulo, né? O sêmen tem que estar lá na clínica, seja de um parceiro ou seja de um doador. E aí a gente faz a fertilização in vitro, por isso que é fertilização in vitro. Então a gente faz a fertilização no laboratório. O paciente vai para casa, repousa naquele dia, depois volta para fazer a transferência do embrião, que pode ser 3, 5 dias depois, ou no próximo ciclo. E vai dependendo da evolução daquele embrião. E a gente tem embriões que respondem melhor, embriões que respondem pior. E aí é que vira o outro podcast. Isso. Aí a diferença só do tratamento, porque assim, né, é mais complexo por isso, porque a gente faz sob anestesia. E também tem uma questão que... É válida e que também, isso é uma outra coisa que eu explico para os pacientes quando elas me perguntam, porque elas me perguntam muito isso antes de chegar, já chegam para vocês meio que munidas de informação de tipo assim, e se eu esperar mais para fazer FIV? Eu falo assim, olha, se você faz a FIV um pouco antes, em um estímulo ovulatório, você consegue um número de embriões maior e você precisa passar por menos estímulos ovulatórios. E com isso a gente tem menos questão hormonal no seu corpo e menos custo financeiro. Porque cada estímulo ovulatório tem todos a parte hormonal, né, do negócio. Então, às vezes, o escolher tentar mais um pouco espontaneamente ou ir direto pra FIV muda drasticamente em termos de custo. Aí tem vários pacientes que falam assim, meu Deus, você tá me indicando FIV, aquelas coisas de, meu bebê custou 300 mil reais. Eu falo, cara, calma. Seu bebê pode custar 300 mil reais? Pode. Mas o seu bebê pode custar 25. Lógico. Se você fizer num momento mais adequado, se você fizer num momento mais, né? Isso aí é individualizar, né? Mas... Com certeza, se você esperar mais, às vezes você vai precisar de mais do que um ciclo. De mais estímulos, né? A paciente de 41 anos, a probabilidade dela conseguir um número de embriões bons... Sim, muito menor. Um estímulo é muito menor que uma paciente de 30. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O tempo é isso. O tempo é uma ampulheta. É isso. É porque as pessoas escutam a gente falando disso, e eu acho que elas têm um pouco da impressão de que a gente tá querendo indicar FIV pra todo mundo. FIV pra todo mundo. E não é isso, né? A gente só sabe... as taxas de sucesso e a importância que isso toma. A gente vê no consultório o sofrimento dessas mulheres, né? Então, quando a gente acaba indicando... Vai logo pro FIV, é uma tentativa de minimizar o sofrimento delas, né? E que não vai resolver, né? Que às vezes quando... a mesma coisa. Muitas vezes a paciente chega querendo fazer FIV. Eu falei, gente, calma, mas assim, tá tudo bem. Você não quer fazer uma outra coisa antes, né? Então vamos devagar.
Muitas vezes SOP vem toda, né, desregulada. Eu quero fazer FIV. A FIV, às vezes, com a SOP toda desregulada... Não vai dar bom não mesmo não assim, vai responder mal o ovário. A paciente tá inflamada. Exatamente. Então, assim, a gente precisa preparar e eu acho que olhar direitinho as suas indicações, lógico. Mas é isso, pensando no tempo sempre. Né? Então, assim, o quanto antes, melhor. Eu acho que não precisa ficar com medo. Acho que ainda tem muita coisa com relação... medo de FIV, que parece que eu vou usar a minha última arma, né, que eu tenho. E o fato de eu agora aceitar que eu vou ali usar a minha última arma é como se acabassem todas as minhas chances, né? E não é assim. Não é assim. Porque, assim, dentro da FIV, a gente pode fazer muitas outras coisas e, às vezes, é a sua chance de engravidar. Então, acho que é bom sempre... Começar a usar mais cedo. Exato. Acho que sempre. É isso, gente. Bem, esse é um papo que eu gosto muito de falar. Bem, você, obviamente. Eu também. Não vou ficar falando. Você só trabalha com isso. Mas eu gosto muito de falar porque eu acho que é o tipo de informação que não é muito difundida, não é muito falada. As pessoas evitam falar disso, as pessoas que passam pelos tratamentos geralmente estão nesse sofrimento muito quietas, às vezes nem a família faz ideia de que o casal tá passando por aquilo, sabe? Então, ainda tem muito tabu, ainda tem muito fazer tudo às escondidas, ainda tem muito uma sensação de eu falhei, isso é uma falha. E eu acho que quanto mais a gente falar e mais a gente explicar que bom a medicina tá evoluindo. Exatamente. Que bom a gente tem esse acesso. Que bom agora a gente pode buscar de maneiras mais efetivas não passar por esse sofrimento. Melhor. Com certeza. Então, eu gosto muito de falar disso. Acho que abre uma oportunidade que se a gente olhar pra trás, né, muitas mulheres eu acho que não conseguiriam. Não conseguiriam. Então, eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter, né? Sim. Assim, acho que... E, também levando em consideração que a gente sabe que isso é pra uma parcela da população. Lógico. Infelizmente. Né? Infelizmente, isso é pra uma parcela da população. Sim, realmente não é um tratamento extremamente acessível, não é. Não. Mas a gente sabe que quando a gente fala de desejo gestacional, muitas vezes, mesmo pessoas com menos capacidade financeira, né? se programam para aquilo, sabe? Isso. Porque é um desejo, é uma mudança de vida, é alguma coisa. Então, eu acho que todo mundo tem que ter informação, porque a decisão de aonde eu vou gastar o meu dinheiro é sua. Até onde você pode ir e como você vai gastar o seu dinheiro é uma decisão sua. Você só precisa saber que essas opções existem. Exatamente. Não, e hoje a gente tem muitas clínicas que facilitam o acesso, né? Assim, lógico que não consegue nem chegar ao que a gente gostaria, né? O acesso para todo mundo seria ótimo, mas infelizmente não é assim. Mas a gente olhar também o tempo que a gente evoluiu, tem muitas clínicas que já facilitam esse processo. Então, assim, acho que a questão da programação, né? Então, acho que o que não pode é isso. É olhar de longe, falar, não, aquilo eu não posso fazer, não dá pra fazer, não quero fazer. Eu acho que conversar não vai, né? Conversar, entender, não tem ter problema essa informação. Nenhum. É isso. É isso, gente. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu vou pedir pra Ingrid acompanhar comigo, ler e me ajudando nas respostas das coisas que eu não vou conseguir responder. Algumas coisas não sou eu que vou conseguir responder, vai ser ela. Mas bota aqui sua dúvida, pergunta um pouquinho, encaminha esse vídeo pra alguma amiga sua que pensa que, cara, eu não tenho condição disso, ou eu não posso, ou ai meu Deus, eu nunca vou conseguir. Encaminha, deixa ela ouvir. Não vamos decidir pelo outro a decisão da própria vida dele. Certo, galera? Beijo, até semana que vem.